Queridos irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus, uma vez mais, nos encontramos nesta casa de oração para estudarmos a palavra do Senhor, pois doutrinar é o mesmo que exortar, que é o mesmo que ensinar os preceitos da palavra do Senhor. Nossos queridos obreiros, se sentirem à vontade, por favor, irmão Daniel, presbítero Erualdo, fiquem à vontade ali para estar conosco. Quero convidá-los para uma leitura bíblica no profeta Ezequiel, capítulo de número 18. Por gentileza, irmão Alex, irmão Caio César, estagiário ali na House Mix, proporcione aí já o primeiro slide. Pode deixar o primeiro. Teve sucesso com o download da nova versão, irmão Alex? Muito obrigado. Deus abençoe. Profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo de número 32. Eu vou aguardar os irmãos encontrarem. Esse texto está dentro da proposta, do cerne do nosso estudo, que é o arrependimento dentro do plano da salvação. O profeta Ezequiel é um profeta maior lá no Velho Testamento. Depois que você passa pelos livros poéticos, você vai encontrar os livros dos profetas maiores. Você encontrará o profeta Ezequiel, capítulo de número 18, versículo de número 32. Nos diz assim o texto bíblico: pois não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Arrependei-vos e vivei. Então, o arrependimento proporciona vida. Graças a Deus por isso. E o texto neotestamentário, o Novo Testamento, o Senhor Jesus vai ensinar que aquele que confessa e deixa, confessar e deixar são os próximos passos, que é o exercício do arrependimento. E quando nós assim o fazemos, encontramos vida, recebemos do Senhor vida. Nossos queridos irmãos estão projetando aí, esse é o primeiro slide. Nós já estamos há algumas terças-feiras estudando esse assunto. Quero aqui dividir com os irmãos a alegria do meu coração. Exatamente hoje completa-se 30 dias. Passa rápido, né, irmão? O irmão Aldinho deu até um glória ali, até entendeu. Já faz um mês que estamos aqui com os irmãos. Hoje, exatamente hoje. E eu devo confessar que o meu coração está alegre, estou feliz. Nosso Deus tem sido bondoso para conosco e temos já muito amor pelos irmãos e vemos que a mão de Deus já tem trabalhado conosco aqui, né? Já temos testemunhos, graças a Deus, da bondade de Deus nos alcançando. E para aqueles que estão conosco hoje pela primeira vez, presencial, talvez alguns dos irmãos já estiveram nos acompanhando remoto. Pode ser esse o caso de nosso irmão Davi, cooperador desta casa, está se recuperando de sua saúde. Oramos por você, irmão Davi. Também evangelista da Casa do Senhor, José Antônio Gregório, nosso irmão Jag, né? Para nós, conhecido. Deus te abençoe, irmão José Antônio Gregório. Também oramos por ti, pela recuperação de sua saúde, de irmã Tamar e os nossos queridos irmãos que estão aí nos seus lares, se recuperando em sua saúde. E orando também pelo nosso pastor Maurílio, irmãos. O quadro dele parece que deu mais uma vez uma queda em piora. Oremos para que Deus tenha misericórdia. Muito bem, ao longo dessas terças-feiras temos estudado, e se os irmãos desejarem se aproximar por conta da fonte, até nós temos a projeção aqui atrás no púlpito, já está sendo providenciada. Nós recebemos o prospecto de 3 projetos. Eu avaliei as 3 versões de projeto que os irmãos nos apresentaram e fiz as minhas inserções para que o 3º projeto seja aí aplicado. Teremos aqui atrás a projeção, um data show projetando, e assim a visibilidade dos irmãos, mesmo que seja lá no último banco, será melhor. Muito bem, o texto que lemos de Ezequiel 18:32 diz: arrependei-vos e vivei. E nós temos visto que há uma grande diferença na proposta bíblica, no entendimento teológico,
e o entendimento do homem interior, quando a Bíblia fala sobre arrepender-se ou simplesmente ter um sentimento de remorso. O remorso, ele é proveniente de uma tristeza que o mundo proporciona, e a tristeza do mundo, conforme Paulo escreve aos Coríntios, traz morte. Mas a tristeza que Deus promove em nós, promove vida, resulta em vida, pois a tristeza de Deus nos leva ao arrependimento, e o arrependimento é a confissão dos nossos pecados. E quando confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então nos achegamos a Deus através do arrependimento. Junto com o arrependimento, nós temos o exercício da fé. Fé e arrependimento juntos nos levam à conversão. E na conversão encontramos o caminho da salvação que há em Cristo Jesus. Por isso somos salvos. E João capítulo 3, versículo 16, que as nossas crianças cantam, todos sabem de cor, fala da grande dádiva, do grande presente que nos foi dado por Deus, o maior presente que o homem poderia receber. Mas os versículos 17, 18 e 19 falam a respeito de um tema que tratamos no primeiro domingo que pregamos aqui, que os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Deus enviou a luz ao mundo, e na luz a vida, e a luz do mundo é Jesus. Por isso em João Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E quem anda em Jesus já não anda mais em trevas. Então arrependidos, alcançamos a salvação, a iluminação do nosso entendimento. Vimos na conversão de Saulo na escola dominical que isso atua no nosso processo cognitivo, volitivo e emotivo. E nós conscientemente reconhecemos o Senhor como o nosso Salvador, reconhecemos o nosso estado pecaminoso e nele encontramos a salvaguarda. Ele é aquela corda lançada ao náufrago com a boia para nos resgatar do mar do pecado. E hoje estamos no barco da salvação. O Senhor Jesus nos tirou do mar do pecado e nos colocou dentro da sua embarcação. E essa embarcação, navegando, ela continua. Ainda que o vento seja forte, o mar seja contrário, nós temos um destino certo, um porto seguro. O slide de número 25, por favor, Rafael. Foi o último slide que nós juntos aqui estudamos e meditamos na palavra do Senhor. Retomemos o slide 25. A relação da fé e do arrependimento. Em rápidas palavras, tecemos aqui um retorno, um feedback, retornamos, fizemos aí uma visita às primeiras terças-feiras e vamos aqui retomar esses conceitos. Eu vou ler, se os irmãos estão muito distantes aí, a percepção da letra, né? Relação de fé com arrependimento. O arrependimento e a fé são dois aspectos da salvação que ocorrem ao mesmo tempo. Significa que isto ocorre simultaneamente. Quando fé e arrependimento ocorrem simultaneamente, o que significa isto? Que quando eu me arrependo, imediatamente no meu coração nasce a fé. Ninguém se arrepende hoje e amanhã vai pensar no aspecto da fé e vai lembrar de Jesus como seu Salvador. Não, o momento do arrependimento, a fé é instantânea. Por isso, em Jesus, depositamos esta fé. E em inúmeros textos bíblicos, dentre eles, recordados aqui neste púlpito, quando o pastor Daniel nos pregou neste último domingo, sobre a mulher Ciro-Fenícia, uma mulher cananeia, que não era da linhagem judaica, da casa de Israel. Ela não pertencia a nenhuma das 12 tribos de Israel, do povo escolhido de Deus. Uma mulher gentílica, que para a tradição e a visão rabínica judaica é alguém que está totalmente distante de Deus. Por isso Paulo escreve nas suas epístolas que nós estávamos também distantes de Deus. Nós não éramos família de Deus, mas agora somos, porque fomos resgatados pelo Senhor, no processo do arrependimento e através do exercício da fé. Agora somos família e povo de Deus. Olha que irmão bonito você tem, gravata vermelha, camisa branca, seu pastor, e vocês são meus irmãos, porque somos família de Deus. Assim o Senhor faz. Nós temos irmãos lá na Ásia,
na Rússia, temos irmãos na Groenlândia, temos irmãos no Ceará, temos irmãos no Rio Grande do Sul, irmãos na Argentina, alguém duvida, mas tem crente lá, irmãos no Afeganistão, e esse é o povo de Deus que vai morar no céu, e nos veremos lá, e isso é escatológico, porque o texto de Apocalipse diz que todo aquele que se arrepende e alcança em Cristo Jesus por meio da fé a salvação, nós somos povo de Deus, e o Apocalipse diz que o Senhor Jesus comprou para si todos os homens de toda tribo, raça, nação e língua, e eu estou incluído. Quantos estão incluídos nesta salvação? Encontraremos com o Senhor neste céu de glória, porque fé e arrependimento acontecem simultaneamente, instantaneamente, assim como a salvação e o perdão dos nossos pecados. E lá no céu, um registro é feito, o nosso nome é inserido no livro da vida, instantaneamente. Quantos creem que o seu nome está no livro da vida? Foi o Senhor quem escreveu. Interessante que o texto do profeta Isaías diz o seguinte: ainda que uma mãe se esqueça do seu filho, não me esquecerei de ti. E os versículos subsequentes diz o seguinte, irmão José Mendes, que Deus escreveu na palma da mão, o nosso nome está escrito na palma da mão de Deus, irmão José Mendes, e Deus virá nos buscar. Quantos creem que o seu nome está escrito na mão de Deus? Porque fé e arrependimento proporcionam isso. Glória, dá licença, glória a Deus. O abandono do pecado, né? Veja que extraordinário que a salvação nos proporciona. O abandono do pecado é fruto do arrependimento. Nós abandonamos o pecado porque nos arrependemos. Nos voltamos para Deus, fruto da fé. Então, afastar-se do pecado, abandonar o pecado, é afastar-se daquilo que nos distanciava de Deus. Somente o arrependimento proporciona isso na vida do homem. É a nova criatura, é um novo ser, é uma nova postura, é uma nova maneira de viver. Por isso o apóstolo Paulo diz: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, pelo qual estou preso na soberana vocação de Cristo Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque somos regidos não mais pela carne, somos guiados pelo Espírito Santo. Quantos são guiados pelo Espírito? Então, o abandono do pecado é resultado do arrependimento, nos afastamos do pecado e nos aproximamos de Deus, nos voltamos para Deus por meio da fé. E isso é necessário, são condições necessárias para a salvação. Ninguém pode dizer que é salvo sem se arrepender dos pecados. Ninguém pode dizer que é salvo se não tiver fé. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer que para agradar a Deus precisa ter fé, porque o texto bíblico diz: é impossível agradar a Deus sem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos têm fé no Senhor, que Ele fez esta grande obra de salvação em nossas vidas? E a fé, queridos irmãos, não é algo que se expressa apenas verbalizando, aquela expressão, né? Fala da boca para fora. Já ouviram essa expressão? Tal pessoa é falsa, é hipócrita, fala da boca para fora. Para com Deus não é assim, porque Ele investiga o segredo do coração. Quando aquela mulher disse a Ciro Fenícia, voltemos para esse exemplo: Senhor, quero comer do pão. Aí o Senhor Jesus disse: não é lícito tirar o pão dos filhos e deitar aos cães. Aí ela diz: Senhor, mas os cães também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Aí o Senhor Jesus olha e diz: mulher, grande é a tua fé. O Senhor Jesus, que investiga o interior do coração, ninguém pode se apresentar diante de Jesus com uma máscara. Essa aqui é só por conta do Covid, né? Mas tem pessoas que têm a máscara da hipocrisia. A máscara é um termo que vem do teatro grego, para provocar a catarse. Nos teatros gregos, no Areópago, quando os homens se transvestiam de mulheres, porque mulheres eram proibidas de atuar no teatro grego. E isso vem de longe. Os homens se transvestiam de mulheres e faziam papel de mulheres e colocavam máscaras no teatro grego. E a palavra que se define aí no teatro grego é catarse. Quando você provoca no outro algum sentimento por instrumento de uma máscara e de uma representação teatral. Mas diante do Senhor Jesus toda a máscara cai.
Não tem teatro diante dos olhos de Deus. Diante de Deus, Ele olha lá no íntimo do seu coração e diz: você mentiu. Queridos, é bíblico, Atos dos Apóstolos. Ananias e Safira foram no teatro grego fazer um curso. Curso rápido. Sabe aquele curso instantâneo que você bate no seu celular? Vamos fazer aqui uma metáfora. É óbvio que não tinha celular na terra da Galileia, mas que para você entenda, você que me vê do celular. Ananias e Safira, pega o seu smartphone aí. Peguei. O meu é um iPhone 10. Olha que chique. Então baixa o app aí. Teatro grego. Instalou, download. Tá com internet aí? Tô com internet. Você pagou a conta? Paguei. É pré-pago, mas eu paguei a conta. Ah, então tá, espere o download. Instalá-lo lá. App do teatro. Ah, o que ensina? Ensina a gente a mentir. Oh, ótimo, vamos colocar uma capa da mentira. Vamos colocar a maquiagem do teatro grego? Vamos. Eu vou na frente. A gente vende a nossa propriedade por X e diz que vendeu por Y. Muito bem, pronto, estamos certo, acertado. Eu vou na frente, vai você depois. Muito bem, foram lá, aos pés dos discípulos. Eu trouxe aqui a minha oferta. E com a máscara do teatro, vendemos por X. E Pedro, ai, deu vontade de pular aqui, deixa eu me segurar. Pedro falou assim: você vendeu por X? Vendi por X. Por que mentes ao Espírito Santo? Interessante, irmãos, que Pedro perguntou, irmão José Mendes. Pedro perguntou: você tem certeza que você vendeu por X? Tenho, fui eu que vendi. Então tá, assim como mentistes não a mim, mas ao Espírito Santo, estes homens aqui te carreguem daqui para fora. O homem caiu morto. Detalhe, não era a época da lei, era a época da graça, dias de hoje. Nós estamos na época da graça. O homem caiu morto, levaram o corpo dele. Interessante, ele mal saiu para ser sepultado, chegou a mulher, a outra parte da combinação teatral, do aplicativo instalado, Catarse, vamos pôr a máscara da mentira. Chega a mulher, eu não vou fazer aqui nenhuma representação teatral, chega a mulher: olá Pedro, olá, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Aqui está a parte da nossa herdade, vendemos por X. Venderam por X. Os mesmos homens que levaram seu marido ao sepulcro estão chegando aqui, te levarão também. Pum, caiu a mulher morta. Dá licença, eu não aguento. Não tem como mentir para o Espírito Santo. Aquele que sonda os nossos corações está aqui nesta noite. Fé e arrependimento não tem maquiagem. Acontece imediatamente, porque o Espírito de Deus pega um homem duro, do coração duro, do homem de dura cerviz. Sabe o que é dura cerviz que o profeta Jeremias Ezequiel fala? É isso aqui, ó. Ele não dobra, ele não se dobra, dura cerviz. Ele não se dobra diante de Deus. Mas quando vem o Espírito Santo, dá licença, ele cai de joelho, e se dobra, e chora, porque ninguém resiste à mão de Deus e o poder do Espírito Santo. Ele já agiu na minha vida, ele agiu na tua, a ele toda a glória, toda a honra. E homem de dura cerviz que entrar aqui vai se dobrar diante do poder do Espírito Santo. Não precisamos de diáconos de 2,10 metros de altura e 1,58 de envergadura de tórax. Poderoso é Deus, é o Espírito de Deus que dobra um homem neste recinto, é o Espírito de Deus que convence você na tua casa, é o Espírito de Deus que faz a obra na vida do homem, pela pregação do Evangelho. É um culto de estudo, deixa eu me controlar. Arrependimento e fé, dois aspectos da salvação que ocorrem simultaneamente, imediatamente. O homem arrependido confessa Senhor Jesus como Salvador, os seus pecados são perdoados, o seu nome é escrito no livro da vida e reservado está para ele um céu de glória, uma coroa de justiça, lauréis, uma coroa imarcessível, porque é isto que ele faz em nossas vidas, pelo Espírito Santo. Ele desce com o seu sangue carmesim, que foi vertido lá no madeiro, e lava os nossos vestidos, e os nossos vestidos que eram rotos, sujos, ficam mais brancos do que a neve, e o Senhor vem buscar a noiva com um vestido perfeito. A noiva tem vestido branco, a noiva não tem mancha, a noiva tem um vestido limpíssimo. Quantos estão vestidos para o dia do casamento? Ele vem buscar a noiva. Arrependimento e fé acontecem simultaneamente, são necessários para a salvação. Remorso não salva ninguém. Fé falsa, ele conhece. Falar da boca para fora, ele sabe. Ele é o Espírito Santo.
Ele é a terceira pessoa de Deus, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele é onisciente. A Ele glória, a pessoa do Espírito Santo que está neste culto, a Ele glória, que intercede por mim e por você, com gemidos inexprimíveis, a Ele glória, e que a doce presença do Espírito Santo sejam conosco a cada momento. Eclesiastes, o livro nos diz o seguinte: nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Este óleo é porção do Espírito Santo. O texto diz assim: em todo tempo sejam alvos os teus vestidos, e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Que desça óleo de Deus sobre as nossas vidas aqui nessa noite, e que sejam brancas as nossas vestiduras, porque quem se arrepende, vive. Ezequiel 18:32. Próximo slide. É o slide 26. Vamos ler esse texto, Romanos capítulo 10. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículos 9 e 10. A fé é o nosso meio de receber a salvação. Ninguém compra salvação no mercado. Alguém já comprou aqui no Carrefour? Já viram aí em bula de farmácia? Tome 3 pílulas e fique salvo. Já leram aí receituário médico? Neurocirurgião, psiquiatra, psicólogo, alguém já receitou? Tome aqui essa mistura, vai na farmácia de manipulação e seja salvo. Tem isso por aí? Se tiver, é mentira, já estou te avisando. O único que salva é Cristo Jesus pelo poder da pregação do Evangelho e a fé no sacrifício da cruz. Não existe fórmula mágica, não existe mandinga. Não adianta matar bode e galinha e pôr sangue na esquina. Me permitam essa ousadia de dizer isso. Há gente por aí, pessoas por aí, que acham que para alcançar alguma bênção, que segundo eles pensam vir do céu, fazem sacrifícios de animais. Outros bebem sangue de cadáver, comem carne de cadáver, são os satanistas. Mas aqui o que opera é o Espírito de Deus. Aqui o que opera é a palavra de Cristo Jesus. Permitam-me com ousadia dizer isso. Na internet está público, no nosso canal, nas nossas redes sociais, há um povo que crê no Senhor Jesus e o confessa como seu único e suficiente Salvador e repousa debaixo de uma grande promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem faz parte da igreja aqui e pode dizer um glória a Deus bem alto? Glória a Deus! Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Os nossos irmãos que estão em casa pela internet, que o Senhor te cubra e os anjos estejam ao redor da tua casa e o sangue de Jesus Cristo te perdoe de todo o pecado e nenhuma arma preparada contra ti prosperará. Isto é a fé em Cristo Jesus, resultado da salvação. Romanos 10, capítulo 10 de Romanos, versículos 9 e 10. Não cessarei de dizer que há autoridade no nome de Jesus. Foi-lhe dado todo o poder, Senhor Jesus, e eu creio nisso. Há poder no sangue de Jesus para perdão e remissão de pecados. Por isso estou aqui. Ele me lavou com seu sangue. Eu fui comprado, não por prata nem por ouro. Eu fui comprado por um alto e glorioso preço. O preço do sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Romanos 10, 9 e 10. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Eu quero confessar: Jesus Cristo é o meu Senhor. Quantos podem confessar? Jesus Cristo é o meu Senhor. Com a boca se confessa para a salvação, no coração cremos. Fé é o meio de receber salvação, e ninguém compra. Isso não se pode comprar. Repito, isso é dado por Deus, é uma dádiva dada por Deus. João 3,16, Deus deu o seu único filho, presente diretamente dos céus para nós. Natureza da fé, próximo slide, slide de número 27. São 44 slides, tá? Me suportem. Eu não vou falar até o 44 hoje não, nós vamos parar, vamos voltar terça-feira que vem. Eu espero que a sua boca se encha daquele gosto de paladar, de querer comer mais. Deus perguntou para um profeta: profeta, o que vês? Eu vejo um rolo, então come. Ele comeu, o profeta Ezequiel.
E ele disse: tem sabor de mel. Sinta sabor de mel na sua boca ao ouvir a palavra de Deus ministrada desse púlpito, em nome de Jesus. A natureza da fé, definição de fé. Veja que coisa interessante. Vamos ler em Hebreus 11:1. Nós encontramos a descrição dos efeitos da fé. Vamos ler Hebreus 11:1. Carta aos Hebreus, epístola aos Hebreus. Que alguns defendem que pela característica literária também seja mais uma epístola escrita por Paulo. Outros entendem que seja um outro discípulo. Mas isso nós estudamos na Escola Bíblica Dominical juntos. Apenas para chamar-te a tua atenção, que estamos estudando a biografia de Paulo na nossa Escola Bíblica Dominical. E eu sou um profundo defensor da Escola Bíblica. O superintendente está aqui, eu não faltei nenhum domingo. Vou ganhar o presente no fim do trimestre. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em outro texto bíblico diz: porque se alguém vê, como esperará? A Bíblia é linda. Eu amo a Bíblia. Que coisa maravilhosa. Encontramos essa descrição dos efeitos da fé. Vamos pensar numa definição. Aí eu escrevi isto aqui para junto com vocês pensarmos, já que é um culto de ensino. E na fala, no uso da prédica, no momento do prelo, no exercício do vernáculo, na exposição de uma ideia, eu lhe convido a pensar sobre, e que a palavra de Deus adentre no pavilhão auricular direito, no pavilhão auricular esquerdo, e não simplesmente atravesse sua caixa craniana, mas desça ao teu coração e faça uma grande obra na sua vida. Porque nós não podemos ser como aqueles que ouvem e não praticam, mas sejamos como aqueles que ouvem e praticam, e seremos considerados homens e mulheres prudentes, que edificam sua casa sobre a rocha. As atitudes e os atos volitivos vêm da vontade. Vontade. Atitudes e atos volitivos de uma pessoa. O que é uma pessoa? Uma pessoa é um ser dotado da capacidade de pensar, agir e tomar decisões. Uma pessoa, ainda que algo motor a diferencie de outros, ela continua sendo uma pessoa. Permitam-me aqui fazer um exemplo, com todo respeito e carinho. Stephen Hawking, ele sofreu de uma doença degenerativa, um grande físico que ganhou prêmio Nobel por defesa do cálculo do cosmos. Ele explicou muitas coisas, um homem inteligentíssimo. O seu cérebro explorado no campo da física, no campo da astronomia, um homem muito inteligente, mas tetraplégico por uma doença degenerativa. Ele deixou de ser pessoa? De jeito nenhum. Ele é uma pessoa, importante como todas as pessoas nesse recinto, porque tem a capacidade de pensar, agir, tomar decisões. O que é o plano da salvação? A salvação é para uma árvore? A salvação é para o seu pet, seu cachorrinho? Para o seu camundongo? A salvação é para mim, para você, Júlio César, Daniel, Valéria, Ellen, João, Fábio, Maressa, Adriana, Judite, Ruth, Maria, Priscila. A salvação é para os crentes que têm nome, a salvação é para as pessoas, é para nós, que somos dotados da capacidade de pensar, agir e tomar decisões. Somos pessoas, e como pessoas inteligentes, levantamos as nossas mãos um dia para o Senhor Jesus e recebemos a salvação. Logo, as atitudes e os atos volitivos de uma pessoa, pelas quais ela deposita sua confiança total em algo ou em alguém, deixando que esse alguém ou este algo governe as suas ações. Pastor Daniel, com licença, isso aqui é uma cadeira? Por favor, o senhor pode sentar nela? Preste atenção, conhecimento empírico, conhecimento da observação. Existe o conhecimento que é o conhecimento laboral, conhecimento científico, aquilo que se faz em laboratório. Por isso a academia, por isso os ateus duvidam de Deus, porque Deus não se replica em laboratório. Mas o conhecimento empírico é o conhecimento da observação. Eu olhei minha mãe fritando ovo e um dia eu aprendi, porque tive fome, tive que aprender. Pastor Daniel sentou naquela cadeira. Porte físico, deve pesar uns 96 quilos, 1,82 m, charmoso, elegante, crente, salvo, obreiro da casa do Senhor, meu amigo. Ele sentou naquela cadeira. Eu tenho 1,77 m e peso 76 quilos. Pastor Daniel, o senhor pode sair? Muito obrigado.
Pela fé, sentarei nessa cadeira. Porque suportou alguém mais pesado do que eu, mais bonito do que eu, mais elegante. Posso sentar nessa cadeira, posso ficar em pé nessa cadeira, posso dormir nessa cadeira. Porque alguém depositou o peso do seu corpo sobre ela. Logo gerou em mim fé, credibilidade, confiança, aceitação, entendimento, certeza, decisão. Vou sentar. Daniel sentou. Quantos podem dar glória ao nome do Senhor nessa noite? A fé que é gerada em nós, vinda do alto. Interessante, irmãos. O irmão Júlio, você está doido comparar uma cadeira? Não, eu quero te explicar agora. As portas estavam fechadas, as janelas estavam trancadas, tudo estava trancado. E quem estava trancado dentro desse ambiente? Judeus. Que mais? Crentes, salvos na pessoa de Jesus. E por que trancados, portas e janelas fechadas? Porque Roma estava perseguindo os cristãos. Se tivesse perfume de crente, mata. Andar de crente, degola. Palavreado igual do Nazareno, corte a cabeça. Anda como Jesus, pendura ele numa corda. Fala como Jesus, acende uma tocha, joga gasolina nele e põe fogo. Então os crentes se escondiam, tudo fechado. Janelas fechadas, portas fechadas, todos de joelho. Tudo fechado, de repente. Paz seja convosco. Alguém chegou, estava tudo fechado. É o mesmo que chegou aqui nesse culto. Senhor, Senhor. Aí disseram, o Senhor Jesus esteve conosco. Só que naquele culto de porta fechada, faltou alguém. O atrasado. E ele não estava com Covid, não estava com gripe, nem estava trabalhando. Sabe o que eu estou falando, né? Sabe? Tomé. Ou esse Tomé que você lê na sua Bíblia. Como assim? Estavam num culto, que glória, né? Maravilha. Tudo fechado. E Jesus apareceu no nosso meio. Não apareceu coisa nenhuma. Eu não vi. Outro culto. Passaram-se os dias. Terça-feira que vem Tomé. E vem ver a glória de Deus aqui. Terça-feira que vem. Passou a semana. Tomé chegou no culto. Trouxe R$50 de oferta hoje. Ninguém tem oferta maior que a minha. Meu terno é italiano. Meu sapato é de couro de jacaré. O Ibama vai em cima dele. Chegou no culto, Tomé. Todo mundo orando, porta fechada. Janela fechada. Tomé no culto, esperando a hora de dar a oferta maior do culto. Escutou uma voz: paz seja convosco. E esse mesmo que saudou a todos com a paz, disse assim: Tomé, vem aqui, Tomé. O Senhor Jesus não estava presente no dia que Tomé disse, mas Jesus conhece todas as coisas. No dia que Tomé duvidou, ele disse: eu só vou crer quando eu topar o dedo na ferida. Jesus não estava lá. Mas na outra semana Jesus estava. Tomé, vem aqui. Eu fico imaginando as lágrimas, olha. O joelho tremendo. Tomé, põe o dedo. Irmãos, quando ele escutou essa frase, põe o dedo aqui, Tomé, ó, ao meu lado. Põe o dedo, Tomé. Senhor, põe o dedo, Tomé. Senhor, põe o dedo, Tomé. Porque vistes, crestes. Tem uma coisa para te ensinar, Tomé. Bem-aventurados que não viram e creram. Somos nós não vimos, mas cremos pela fé. Quantos têm fé e não viram e creram? Eu creio com toda a força da minha alma. Eu creio num homem das mãos furadas. Glória a Deus. Fé. Eu passo a crer em alguém. Atitudes e atos volitivos, eu decidi, a minha vontade de crer nele. Ninguém me obrigou a crer em Jesus, eu criei de livre e espontânea vontade e confessei, por isso sou salvo, porque eu creio na Bíblia. Por isso Paulo escreveu aos Romanos: quem no coração crê e com a boca confessa que ele, o Cristo Jesus, é Senhor, este será salvo. Eu creio que eu sou salvo, tenho esta certeza.
E eu não sofro de distúrbio psicótico, não tenho deficiência psicológica, tenho minhas competências intelectuais saudáveis. Não tenho cabelo, mas sou crente. E tenho certeza da minha salvação. Quantos aqui têm certeza da sua salvação? Porque cremos nele. E ninguém tira isso de nós. Ninguém tira isso de nós. Essa certeza. Próximo slide, 28. Definição de fé. No contexto espiritual, o que teríamos desse entendimento de definição de fé? Esta pessoa em quem confiamos, eu fiz o exemplo da cadeira, né? Eu vi alguém sentado nela, conhecimento empírico, suportou. Alguém que tem um porte físico maior do que eu, pesa mais do que eu, vai me suportar. Eu sentei e não fui ao chão, a cadeira foi aprovada. Passou no teste da minha fé. Âmbito espiritual, teologicamente, perspectiva bíblica, esta pessoa em quem confiamos, este alguém que recebe a nossa confiança, é Deus. E o ato volitivo acontece quando ouvimos a pregação e cremos na palavra de Deus. Logo, a fé envolve atos de crer e confiar. Por isso, Paulo lá, o carcereiro de Filipos, na carta aos Filipenses, quando os cárceres se abriram depois de um grande terremoto à meia-noite, o carcereiro quis se jogar em cima da sua espada. Paulo gritou de dentro da cela: não te faças nenhum mal. Aí ele disse: varões, o que devo fazer para ser salvo? O que disse Paulo? Abre o Facebook, vai ler o Twitter. Paulo disse, cheio do Espírito Santo: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Seja salva a tua casa, os que estão na internet, a minha casa, a tua casa, a nossa casa, porque cremos no Senhor Jesus. É a extensão de toda a casa, a salvação para toda a casa. Receba essa palavra em nome de Jesus. A salvação é para toda a sua casa, porque cremos e confiamos nesta pessoa. O próximo slide, por favor, Rafael. Nós temos ali uma figura de uma pessoa com as mãos estendidas ao céu, né? A fé envolve o ato de crer e confiar. Crer, fé, confiar, depositar nele toda a nossa confiança. Confiar no Senhor. Crer nele de todo o nosso coração. E saber que ele é galardoador daqueles que nele confiam. É saber que ele, diz o texto bíblico, o Senhor Deus, através do profeta: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. E ao profeta Jeremias ele disse: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E para buscar a Deus de madrugada, queridos, tem que confiar, tem que crer. Ninguém faz isso por livre e espontânea vontade, porque é prazeroso. Não, é meu hobby. Não, não, não. É porque o Espírito Santo está movendo dentro de nós e nos faz despertar de madrugada e nos faz crer e confiar. Quem explica o batismo com o Espírito Santo? E eu vou fechar minha Bíblia, minha harpa e o notebook aqui, porque o relógio pede. E eu vou te dizer uma coisa, escute-me por favor. Novo convertido, la persona que habla con usted, início de fé. O desejo do meu coração era ser batizado com o Espírito Santo. Que ardor! Aquilo ardia no meu peito, eu desejava aquilo. Eu desejava demais, eu tinha sede de ser batizado com o Espírito Santo. E o mesmo Jesus que me batizou aquele dia está aqui para batizar com o Espírito Santo nessa noite. E eu ouvia, no ponto de pregação, a minha casa foi um ponto de pregação. E os obreiros ali: este menino, era eu, é uma pedra preciosa na mão de Deus. Eu, maravilha, e as lágrimas desciam. O dia que você descer as águas, eu ainda não era batizado nas águas, e eu estava buscando em Deus, porque para mim batismo nas águas era algo sério. Eu não aceitei Jesus e fui para o mundo e pensei um dia voltar a me batizar. Não, não, não. Eu aceitei Jesus e participava de vigília, de monte, de círculo de oração, evangelizava e não tinha coragem de descer as águas, porque eu me sentia pecador, miserável, mundano. Eu me sentia
distante de Deus. Eu aceitei Jesus e comecei a andar com Jesus, mas dentro de mim tinha algo que me dizia: eu preciso melhorar, eu não posso ainda me batizar, é muito sério, o assunto é sério, a coisa é séria, a palavra de Deus é algo sério. O único crente lá em casa era eu. Meu irmão bebia cachaça, trabalhava no bar do meu pai. Minha mãe fumava 5 maços de cigarro por dia. Um certo dia aqui eu falei algo que aconteceu na vida da minha mãe. Então eu vivia nesse mundo. E só eu, crente, só eu saía de madrugada para orar. E eu falava: meu Deus, a minha casa é uma tribulação. Meu pai é um desviado, meu irmão bebe cachaça, minha irmã anda na moto de traficantes. E só eu sou crente. E eu buscando. Eu falei: Senhor, me ajuda. Aí eu ouvi os irmãos falar: não, quando você descer as águas, você vai sair falando em língua estranha. Eu falei: meu Deus, esse dia vai chegar. Até que chegou o dia, eu me desci as águas. Me batizei nas águas. E eu trabalhei tanto, evangelizei tanto, orei tanto, que no mesmo dia que eu me batizei nas águas, o meu pai se batizou nas águas. Então aquilo para mim foi um momento extraordinário, um momento singular na minha vida. Na fila, vestido de branco na minha frente, senhor Júlio Rodrigues de Souza, de saudosa memória, meu papai que descansa nos céus. Aquele dia ele sepultou o velho homem na minha frente e eu chorando. E eu lembrava: é hoje que Jesus me batiza com o Espírito Santo. Detalhe, irmãos, eu jejuei a semana inteira. Eu acordei 5 da manhã todos os dias da semana do batismo nas águas e falava: Jesus me batiza, Jesus me batiza, Jesus me batiza, Jesus me batiza, Jesus me batiza. Chegou o dia do batismo nas águas. Eu vendo meu pai, a multidão de branco, muita gente sendo batizada. Entrei nas águas. Aquele silêncio. Porque embaixo d'água, né? Alguém aqui respira embaixo d'água, eu vou orar agora por você, se não é normal não. Então, dentro d'água. Aquele silêncio embaixo d'água. Saí das águas. Respirei, porque eu estou fora da água. Agora eu posso respirar, eu não tenho guelras, eu tenho pulmão, alvéolos. Respirei. E aquele silêncio. Igual agora, silêncio. Cadê o batismo com o Espírito Santo? Eu era novo convertido. Sabe o que eu podia fazer? Se eu fosse mal educado? Seus profetas de meia tigela. Cadê o meu batismo? Sabe o que eu fiz? Eu dobrei o joelho e chorei. Falei: Deus, eu não sou digno ainda, por isso que eu não fui batizado. Meu coração se derreteu. Eu senti mais peso ainda. Falei: a culpa é minha, não é de Deus. Tem coisa errada comigo. Oh, Senhor, me ajuda, me batiza com o Espírito Santo. Eu não coloquei a culpa dos obreiros. Eu falei: não, é alguma coisa comigo. Deus não é culpado, sou eu. Continuei orando. Continuei buscando. Batizei nas águas. Em janeiro, eu fui para um evento em Xerém, em março daquele ano. Cheguei no evento, tinham 1.300 jovens, 700 rapazes e 600 moças. Um acampamento numa fazenda. O único de São Paulo, todo mundo era do Rio de Janeiro. Adivinha o que fizeram com o paulista? Puseram uma beliche sem estrada, me puseram no 3º nível, eu caí lá de cima para baixo, dando glória a Deus. Crente novo convertido. O que eu fazia lá? Eu acordava de madrugada. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. Jesus, me batiza com o Espírito Santo. E no término deste testemunho, eu peço que todos se coloquem de pé. 4 dias de retiro, jejuando e orando: Jesus me batiza, Jesus me batiza. Até que no último dia do acampamento, era chamado Manhã com Deus, era um culto de louvor, de consagração antes da ceia. Sabe quem estava cantando lá? O Rebanhão. Por isso que eu não tenho cabelo, faz tempo. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos e valores. E eu lá chorando: Jesus me batiza com o Espírito Santo. Aí eles cantavam: quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém. Eu falo: Jesus me batiza com o Espírito Santo. Passou a consagração e eu em jejum. O almoço era só depois da ceia. E eu lá: Jesus, Jesus me batiza. Veio a ceia. O pastor que ministrou a palavra, antes de servir a ceia, falou assim: eu desejo orar por todas as pessoas que estão pedindo a semana inteira para ser batizadas com o Espírito Santo. Eu vou chamar jovens aqui à frente. Irmãos, quando ele falou: venha, eu levantei as mãos. Onde eu estava, a Valéria do meu lado, Jesus me batizou com o Espírito Santo.
e com fogo. Fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Deixa eu me segurar aqui. Arrependimento, fé, conversão, elementos para salvação. Buscar a Deus envolve fé, envolve atos de crer e de confiar. Você que veio aqui nessa noite crendo e confiando, receba de Deus a resposta. A mudança de vida, o renovo. Sabe aquelas mágoas do coração, da angústia? Você pensa, Deus nunca vai me perdoar. Vai te perdoar sim. O perdão dele chegou aqui agora. E eu levanto as minhas mãos e digo, há renovo de Deus, há batismo com o Espírito Santo, há dons espirituais, há uma porta de escape para você nesta noite, para você que me ouve no seu lar. Fé é ato volitivo, é ato de crer e confiar. Creia e confie. Há uma resposta de Deus, há um agir de Deus, há uma unção do Espírito Santo, há perdão dos pecados pelo sangue de Jesus e nós vamos morar no céu. E eu vou levantar as mãos e dar glória a Deus, porque eu creio nisso. Por isso eu prego isso com toda a certeza do meu coração e levanto as minhas mãos e empresto ela para você, porque eu vou dar glória neste lugar todas as vezes que eu entrar aqui, porque eu sei quem me salvou, eu sei em quem tenho crido e eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além daquilo que pedimos e confiamos. O que você pediu e confiou, não se preocupe, Deus vai fazer mais. Mais e mais.